Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema da aula de hoje será o estudo sobre a lei dos senos e dos cossenos. Vamos lá? Então, primeiramente, vamos estar estudando a lei dos senos, que diz o seguinte: em um triângulo, a razão entre o valor de um lado e o seno de seu ângulo oposto será sempre constante, né? Ou seja, se eu pegar aqui o valor de A e dividir pelo seno do ângulo oposto a ele, que é esse daqui, será igual ao valor de B dividido também pelo seno do seu ângulo oposto, que também será igual ao valor de C dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Tá? Então vamos ver a aplicação, né, dessa lei aqui em uma questão. Então temos o seguinte: considere o triângulo retângulo a seguir, sabendo-se que α é igual a 120 graus, AB é igual a AC, que é igual a 1 centímetro. Então, AD é igual a... Então, essa medida aqui que teremos que calcular é o segmento AD. Então, a figura como um todo é um triângulo retângulo, né, como a questão coloca aqui para a gente. Se é um triângulo retângulo, logo, esse ângulo aqui é um ângulo reto que mede 90 graus. A questão também nos fornece as informações de que o segmento AB e AC têm o mesmo valor, né, a mesma medida, que é igual a 1 centímetro. Como esses dois segmentos têm a mesma medida, logo esses dois ângulos aqui também, do vértice C e do vértice B, são iguais, né? Ou seja, eles são congruentes, têm a mesma medida. Se o ângulo reto aqui, né, é 90 graus, logo os outros dois serão 45, né? 45 graus aqui, 45 graus aqui também, porque a soma total, né, precisa ser 180 graus, tá? Então, 45 mais 45 vai dar 90, que com mais 90 aqui do ângulo reto, né, completará aí os 180 graus, né, que é a soma dos ângulos de qualquer triângulo. Ok? Então, agora a gente já tem as informações suficientes para determinar aqui o valor de x, utilizando aqui a lei dos senos. Tá? Então, a gente tem a seguinte relação, né? Então, essa medida aqui, medida 1, né? 1 centímetro, vou notar aqui, dividido pelo seno de alfa, será igual a medida x, dividido pelo seno, né? Seno de 45 graus, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, né? Seno de alfa vezes x, né? Vamos aplicar aqui a multiplicação em forma de x, ok? Então, seno de alfa vezes x, teremos x seno de alfa, tá? 1 vezes o seno de 45 será igual ao seno de 45. Não haverá alteração. Será igual ao seno de 45 graus. Tá? Qual é o seno de alfa? Bem, sabemos que a medida dele é 120, como mostra aqui a questão. Então, vamos calcular aí esse seno, né, de 120 graus. Então, para isso, quando vamos calcular o seno de um ângulo obtuso, né, então calculamos aí o seno de 180 menos esse ângulo que a gente quer calcular, no caso aqui é 120. Tá? Tem uma videoaula explicando esse procedimento. Então, para calcularmos o seno de 120, basta calcularmos, né,
o seno de 60 graus, né? 180 menos 120 vai dar 60, tá? E o seno de 60, lá pela tabela dos ângulos notáveis, né, a gente tem que esse valor é igual a raiz de 3 sobre 2. Na mesma tabela, a gente pode encontrar também, né, que o seno de 45 graus, seno de 45 graus é igual, né, a raiz de 2 sobre 2. A gente vai precisar, né, desses valores. Vamos voltar para cá, né, para a nossa resolução. Então, vamos isolar o x aqui agora, né, deixar o x sozinho. X será igual a seno de 45. Na verdade, a gente já pode até colocar já esse valor para facilitar para a gente. Tá? Quem é o seno de 45 graus? Calculamos aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. A gente vai fazer aqui agora uma divisão, né? Então, para não ficar uma fração em cima da outra, para ficar de uma forma mais amigável, né? Podemos colocar assim. Eu vou escrever de uma forma diferente, tá? Uma divisão do mesmo jeito. Então, dividido pelo seno de alfa, né? Que calculamos aqui, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então, temos que resolver aqui essa divisão de frações, né? Muito simples. Conservamos a primeira, raiz de 2 sobre 2. Mudamos ali o sinal para vezes e invertemos lá a segunda. 2 raiz de 3, tá? Então, raiz de 2 vezes 2, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 raiz de 2, né? Não dá para mim fazer, não dá para multiplicar 2 vezes 2 aqui, né? Porque o outro 2 está dentro da raiz, então ele está tipo protegido. Tá? Não dá para multiplicar aqui por um número que não esteja também dentro de uma raiz. Da mesma forma aqui, né, teremos 2 raiz de 3. Eliminamos aqui o 2 com o 2, né? O que sobrou? Sobrou raiz de 2 por raiz de 3. Isso daqui é a mesma coisa se eu juntar tudo aqui e fazer, ó, raiz de 2 sobre 3, tá? Então, temos aí que a medida x corresponde a esse valor, tá? Então, temos aí que a letra A é a opção correta. Vamos estudar agora a lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos funciona da seguinte forma. Vamos imaginar que falta aqui o valor de A, mas os outros dois valores são fornecidos, o valor de B e o valor de C são fornecidos, tá? Eu vou precisar também do valor do ângulo oposto aqui de A, tá? Tendo essas informações, né, o valor dos outros dois lados e o valor do ângulo oposto, eu posso utilizar a lei dos cossenos, né? E no caso aqui de faltar o valor de A, como eu coloquei, então a gente vai usar a seguinte fórmula, né? Então, A ao quadrado será igual à soma do quadrado aqui dos outros dois valores, menos 2 vezes produto dos outros dois valores, multiplicado pelo cosseno desse ângulo oposto. Tá? Parece muita coisa, mas é simples de resolver. Tá? Não é tão complicado assim, não. Então, vamos ver a aplicação, né, dessa lei dos cossenos em um exemplo, né, que facilitará mais a compreensão. Os outros dois, na hipótese de faltar o B, a gente pega os outros dois valores, é a mesma ideia aqui da primeira. Tá? Se faltou o C,
você vai pegar os outros dois valores, aplicar também do mesmo jeito, tá? Então, a mesma ideia aqui da primeira fórmula que a gente viu. Então, vamos ver a aplicação. Olha só, determine o valor de x no triângulo seguinte. Então, né, é fornecido aqui os outros dois valores e temos o valor do ângulo oposto a x, que é 120. Tá? Então, eu posso utilizar aqui a lei dos cossenos. Tá? Então, coloquei aqui só como exemplo para a gente ir seguindo. Tá? Vamos imaginar aqui que o C vai fazer o papel de x. Né? Na verdade, o x vai fazer o papel de C. A e B serão 6 e 10. Né? A ordem aqui não importa. Tá? Então, temos o seguinte, ó, x ao quadrado, seguindo, né, é igual, o valor de A pode ser o 6, igual a 6 ao quadrado, mais o B pode ser o 10, né, mais 10 ao quadrado, menos 2, esse 2 é da fórmula, tá? Então ele vai ter independente, 2 vezes A, o A é o 6, né, que escolhemos, vezes o valor de B é o 10, tá? Vezes, né, o cosseno do ângulo oposto, né? Ou seja, o cosseno de 120 graus. 120 graus. Tá? Então, antes de irmos para essa parte, né, da resolução, vamos determinar aí o cosseno de 120. Então, o cosseno de um ângulo obtuso, né, será menos cosseno, né, de 180 menos esse ângulo que a gente quer calcular aí o cosseno. Tá? Lembrando mais uma vez que tem uma videoaula explicando, né, como determinar o seno e o cosseno de ângulos obtusos. Então temos menos cosseno, 180 menos 120, teremos aí 60. Né? Então a gente precisa da versão negativa aí, né, do oposto do cosseno de 60 graus. Tá? E, de acordo com a tabela dos ângulos notáveis, né, o cosseno de 60 é 1 meio. Tá? É 1 meio. Como é a versão negativa, né, então, menos 1 meio. Aí ele é o cosseno, será o cosseno, né, de 120 graus. Vamos resolver agora a outra parte, né? Então temos x ao quadrado é igual a 36, calculamos aqui as potências, né? Mais 100 menos 2 vezes 6, teremos 12. 12 vezes 10, teremos 120. 120 vezes menos 1 meio. Vamos fazer aí o passo a passo, né, para não ficar dúvidas. Então, x ao quadrado será igual a 36 mais 100, menos com menos, aqui é o menos do 120 com menos do 1 meio, vai dar mais. 120 vezes 1 meio é o equivalente a você calcular metade de 120. Tá? E a metade de 120 é 60. Tá? Então vai ficar mais 60. Olha só como já está bem simples aí a questão. Então, x ao quadrado será igual a 36 mais 100, que dá 136, mais 60, 196.
196. Então, um número ao quadrado é igual a 196. Então, para sabermos quem é esse número, basta fazermos raiz quadrada de 196, tá? E a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Então, x será igual a 14, tá? E aí conseguimos calcular aí a questão, né? Lembrando que essa lei do seno que a gente viu, a lei dos cossenos, foram aplicadas em triângulos diferentes, né, dos triângulos retângulos, tá? Triângulos com um ângulo diferente, tá? Ou seja, um triângulo qualquer. Então eu sugiro que você pratique, tá? Se esse é o primeiro contato que você está tendo com essas expressões, com essas fórmulas, então eu sugiro que você pratique, né? Para ir reforçando, né? Para você conseguir fixar esses conteúdos, esses conceitos, tá? E uma boa ideia, né, é buscar atividades relacionadas a esse tema para que você possa praticar, né, com outras questões essas informações que você viu aqui, essas fórmulas que você viu. Então é isso, espero que você tenha aprendido, tá? E bons estudos.